Boas-vindas! Você vai assistir a uma das partes do desafio 21 dias de infraestrutura na nuvem. Se você quiser ter acesso a todas as outras gravações desse desafio ou de outros treinamentos, acesse o link da descrição. Show! Então, estou criando essa minha categoria de IP para ter, então, as minhas subnets e as minhas redes que eu vou fazer aqui, né? Então, estou colocando aqui, primeiramente, este meu número de IP. Lembrando, se eu fosse criar várias VPCs, eu usaria, então, 10.10, aí na outra VPC, 10.20, na outra VPC, 10.30. Como eu só tenho uma VPC, então, estou bloqueando todo o meu bloco de IP 10 aqui, e aí quando eu for criar outra VPC eu vou ter problema, tá? Então, quer criar várias VPCs? Categorize o IP de vocês, ok? Beleza. Tipo de tenancy aqui eu vou deixar padrão, tipo de tag aqui, ó, ele já colocou para mim, e eu vou criar então essa minha primeira VPC, tá? Então, agora que vocês já entenderam todos os pontos, deixamos a rede como 10.0.0/16, lembrando, se vocês forem criar outra rede, não crie como 10.10, não, 10.0, crie como 10.10, tá? Estou seguindo aqui porque eu vou ter somente uma rede nessa conta. E aí eu vou criar aqui, ó. Criei minha VPC. Perfeito. Agora eu já tenho a minha VPC, já tenho o meu bloco de CIDR, que está aqui, e a partir desse bloco de CIDR, eu vou começar a criar, então, as minhas subnets. Coisa importante, toda vez que você cria uma VPC, automaticamente ele vai criar para você um route table e vai criar para você também uma ACL, tá bom? Então ele já criou uma ACL para mim, já criou um route table. Lembrando, route table é um recurso na qual eu tenho condições de vincular coisas, por exemplo, um NAT Gateway, por exemplo, Internet Gateway. NAT Gateway é para você fazer vínculos liberando Internet Gateway para outras máquinas com rede privada. Internet Gateway é para você liberar IP externo para qualquer máquina que você precisar. Ou seja, essa que é a questão aqui que vocês vão utilizar, tá bom? Então, vocês vão utilizar aqui o route, né, o route table um pouquinho mais para frente. E a ACL também, vocês vão utilizar aí um pouquinho mais para frente também, tá? Então, saiba que a ACL é um faro de vocês. Show! Beleza, galera? Então, continuando aqui, vamos lá. Próximo passo agora é a gente começar a configurar as nossas subnets, tá bom? Então, deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas que vocês têm. Danilo, o meu também, estava colocando, depois você altera, coloca a opção 1. Não entendi muito bem, Ricardo, mas tudo bem, vamos continuar. O que é o tenancy? Tenancy é o tipo de item que você tem de latência de rede, tipo de forma que você vai montar a sua rede na AWS, tá? Então, a gente vai manter o padrão mesmo, que aí é o recurso que a AWS vai utilizar. Moisés, aqui, ó. Cada aplicação vai ficar numa subrede? Exatamente, exatamente. Deve-se criar várias VPCs para as aplicações diferentes? Não, não necessariamente. Você poderia criar várias VPCs se você tivesse, tipo, vamos supor que você é uma empresa de host que você está fazendo deploy e vendendo redes para as pessoas. Aí você pode, por exemplo, vender um plano para as pessoas falando, olha, você vai ter uma rede isolada para você. Você vai pagar X para mim, vai ter uma rede isolada. Aí sim você pode criar, por exemplo, redes específicas, onde vai ter categorias de IPs específicos de rede isolada para aquele seu cliente. Agora, se é você que vai estar fazendo o deploy do seu produto e tudo mais, aí você não precisa ter um monte de rede diferente, tá? Uma VPC vai atender você. Então, depende do que você vai fazer, qual o plano de negócio, como é que você vai vender isso para o seu cliente, tá bom? Agora, se você quer ganhar uma grana vendendo para o seu cliente a possibilidade de ele ter uma rede separada, aí com uma conta só da Amazon, você pode criar várias redes, se você usar 192, 168, e aí dessas várias redes, você pode vender para cada cliente seu um IP diferente, né, ou um recurso diferente, uma subnet diferente, então depende. Então, depende muito do que você quer fazer com isso. Então, tem várias variações que a gente pode fazer. Aí, a criatividade de vocês precisa aflorar aí para que vocês possam ganhar mais dinheiro com relação a isso que vocês estão aprendendo. Muito bom. Então, o nosso próximo passo aqui agora, galera, é criar as nossas subnets, tá bom?
Então, vou clicar aqui, ó, na subnet, que é as nossas subredes, que vai ter que, obviamente, obedecer a nossa rede principal. Então, nota que todo recurso que você tem na AWS, ele tem, ó, um ID, tá vendo? Lembre-se, quando vocês estão aprendendo a programar, vocês criam lá na tabela do banco de dados um ID, né, um identifier. Então, você costume com esse nome aqui, ó, ID, tá bom? ID é uma representação de registro, tá? De entidade set. Ou seja, toda vez que você tiver ali um ID, você tem um número único. E cada recurso que você tem na AWS tem um ID. Todos os recursos que você cria. E esse é o número único deles. Quando você vai criar uma subnet, você vai precisar deste número único, porque você pode ter várias VPCs e criar subnets para várias VPCs, tá bom? Então, saiba que esse ID é importante no momento que você vai criar a sua subnet. Então, cliquei aqui na subnet e vou criar a minha primeira subnet vinculada à minha VPC, tá? Então, vou clicar aqui, ó, Create Subnet, e aí eu tenho que selecionar qual que é o ID da minha VPC. Então, vou clicar aqui e vou selecionar o ID da minha VPC. Show! Beleza! Então, selecionei aqui o ID da minha VPC e eu tenho aqui, ó, o meu bloco de IPv4, na qual eu estou utilizando aqui os meus itens, tá bom? Qual é o nome que eu vou dar para a minha subnet? Tá? Então, selecionei minha subnet. Qual é o nome que eu vou dar para a minha subnet? Eu gosto de colocar assim, ó, subnet com a zona de disponibilidade que eu vou utilizar. No caso, eu tenho 3 zonas, A, B e C, tá bom? Então, eu vou colocar subnet A, tá bom? Então, essa daqui vai ser a minha primeira subnet. Na realidade, eu vou colocar subnet A1. Por que subnet A1? Porque eu posso ter várias redes dentro da minha zona de disponibilidade A. Então, se eu tiver A1, A2, A3, A4, isso quer dizer que eu tenho várias subnets no data center A, tá bom? E eu posso utilizar o A1, A2, A3, A4, ou seja, com range de IP específico de cada subnet, tá bom? Então, eu gosto de criar dessa forma, tá? Nome do meu recurso, a zona de disponibilidade e qual é o número desta rede, tá? Desta subrede. Então, 1, 2, 3, 4, assim sucessivamente, tá bom? O meu já apareceu 3 subnets na padrão também. Também, exatamente. A padrão já está criada para vocês em todos esses pontos, tá bom? Como a gente não está fazendo a padrão, a gente está criando uma nova, então a gente está fazendo do zero. Ok? Beleza, então, eu tenho aí, ó, 3 zonas de disponibilidade. Como eu quero ter uma alta disponibilidade do meu sistema, caso um data center caia, eu tenho outro em pé, então eu vou criar 3 subnets, tá bom? Eu poderia criar 4, 5, 10, 20? Poderia. A única diferença é que não vai ser em zonas de disponibilidade diferentes, vai ser, eu vou ter que repetir algumas zonas. Por isso eu uso o padrão subnet A, que seria aonde está a zona, e o número de qual é essa subnet que eu estou criando. Ok? Então, estou selecionando a minha subnet, que vai ficar na região de São Paulo, e eu vou colocar o IP recomendável aqui, ó, /24 no final, tá? E qual que é o IP que eu vou colocar? Vou lá para a minha tabelinha de cálculo e vou pegar aqui, ó, 10.0.64 e vou colocar o final dela. Então, como eu quero criar 3, eu vou criar as 3 últimas ali que apareceu na minha tabelinha. E aí, o final, /24, tá bom? Então, tá aí. Essa é a minha primeira rede. Gente, se vocês não fizerem desse jeito, o bloco de IP vai dar errado, um bloco de IP vai invadir com outro bloco de IP. Então, cuidado no momento que vocês estiverem criando, tá? Usa a tabelinha. Se vocês não entendem de cálculo de rede, no momento que vocês forem colocar, um vai invadir o outro, você não vai conseguir criar subnet, vai ficar, professor, não consigo criar a minha subnet. Usa a tabelinha, tá bom? Beleza. Então, voltando aqui, agora, estou criando, então, a minha subnet, tá? Esta é a minha rede e esta é a minha subnet 64/24, tá? Então, estou criando a minha primeira subnet, que é a subnet A1, ok? E vou aqui, ó, criar. Primeira subnet criada.